ficou na memória emergente. Mísia. Quem foi mesmo essa grande senhora? Aparece no Velho ou no Novo Testamento? Claro, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, no livro de São Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E não era senhora nenhuma. Província da Ásia Menor. Ficou famosa porque São Paulo apóstolo, chegando ali para pregar, já se dispunha a partir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. Mísia, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Mirra. Agora todos sabem. Quando se falava em ouro, incenso, mirra, ouro fácil, incenso também. Mirra é que muita gente dizia assim, irra, não sei o que é. Qualidade de árvore que não dá fruto, mas sua madeira tem um perfume agradabilíssimo. Os magos que foram adorar Jesus, recém-nascido, ofereceram mirra ao Senhor. Nicodemos embalsamou o corpo do Salvador com uma qualidade de perfume muito estimado e feito de mirra. Também se fazia vinho da mirra para dar àqueles que deviam padecer suplícios dilatados, porque tomando ficavam desacordados, assim como que anestesiados. Ofereceram isso a Jesus, mas ele o rejeitou na cruz. Mirra, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, Evangelho segundo São João, capítulo 19. Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Moloque. Várias vezes ouvimos esta palavra assim. Fulano é um monstro, é um moloque. Ou então, o rádio é um moloque, devora os artistas, os leva ao desespero. Que é mesmo um moloque? E onde aparece? Perfeitamente no Velho Testamento, no Levítico de Moisés. Moloque, M-O-L-O-C, ídolo dos Amonitas, em honra do qual o rei Salomão mandou erguer um templo, e ali se queimavam os filhos de família nos braços da estátua ardente. Êxodo. O que é que significa essa palavra? Exatamente, saída. Por isso é o segundo livro de Moisés no seu Pentateuco, que trata realmente da saída do povo hebreu lá da escravidão do Egito. E naturalmente fala também da passagem do Mar Vermelho, tão famosa, e dos mandamentos de Deus, capítulo 20. Ezequiel. Quem foi mesmo Ezequiel? Exatamente, um dos 4 profetas maiores, grande profeta. Cativo em Babilônia, na idade de 20 anos.
teve muitas visões extraordinárias, entre as quais, tendo o Senhor Deus transportado para um campo coberto de ossos humanos, lhe ordenou que volteasse ao redor do campo e mandasse aos ossos que tomassem outra vez a sua forma natural, com seus nervos, com suas carnes. Isso foi feito. Deus lhes deu depois a vida. E essa é a imagem da conversão e do restabelecimento dos judeus. Como ele repreendia livremente os judeus pelas suas desordens, eles o perseguiam, até que o fizeram padecer o martírio em Babilônia. Ezequiel tem o seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada e é uma beleza. Gamaliel. Quem foi mesmo Gamaliel? Professor do apóstolo São Paulo, velho Gamaliel, da geração dos sacerdotes judeus. Impediu tanto quanto pôde que os hebreus maltratassem os apóstolos cristãos, fazendo ver aos juízes do Sanedrim ou do Sinédrio que, se os apóstolos eram enviados por Deus, os esforços deles para se oporem a essa missão seriam completamente destruídos. Pelo contrário, seriam encontrados pelejando contra Deus. Mas se o cristianismo não era obra de Deus, cairia por si mesmo. Porque tudo que é obra dos homens cai por si mesmo. Porque os homens não passam então de falsos profetas. Ele sentiu profundamente os maus tratos que deram aos apóstolos e, sobretudo, o martírio de Estevão. Basta ver este fato. Gamaliel mandou enterrar com toda a honra o corpo de Estevão, mas sem se dar a conhecer para não criar problemas com os fariseus implacáveis. Grande Gamaliel. E o céu da NBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Na Gênese de Moisés aparece um nome curioso. Vamos ver. Nabajot. Nabajot. N-A-B-A-J-O-T. O que significa essa palavra, Nabajot? Era uma cidade? Era uma montanha? Claro que não. Foi o filho primogênito de Ismael, filho de Abraão e de Agar. De Nabajot descenderam os nabateus, povos de maus costumes, que entretanto prestaram bons serviços a Judas Macabeu e também aos hebreus em geral. Entretanto, depois da morte de Judas Macabeu, quebraram a amizade que tinham com Jonatas, seu irmão, os derrotou muitas vezes, fez grande destruição nas suas terras. Nabal. O que significa essa palavra Nabal? Exato. Era um homem consideravelmente rico em matéria de rebanhos na cidade de Naom, na tribo de Judá.
Sua opulência era acompanhada de muita avareza, brutalidade e maldade. Davi, obrigado a andar vagabundo com a sua gente pelo deserto, para fugir do rei Saul, sabendo que Nabal tosqueava as suas ovelhas no Monte Carmelo, lhe mandou 10 mensageiros para lhe pedir que desse alguns provimentos, em consideração de que, estando eles no país, longe de lhe fazer ou causar dano, tinham sempre protegido seus pastores e os seus rebanhos. O que aconteceu? Nabal recebeu os mensageiros com ironia, com desprezo, e os mandou embora, dizendo-lhes injúrias contra Davi. Este, então, irritado, reuniu 400 homens, com os quais resolveu exterminar a família de Nabal. A sorte de Nabal é que tinha uma mulher chamada Abigail. E Abigail, sabendo da conduta idiota do marido, mandou logo carregar sobre alguns jumentos provisões de todas as espécies. E ela própria foi levar esse donativo a Davi. Ora, Davi, comovido diante da sabedoria e da formosura de Abigail, perdoou a Nabal, o qual, quando ela voltou para casa, soube que tinha bebido até perder a razão. Mas no dia seguinte, Abigail lhe contou o que tinha feito. Ele pintou o quadro tão vivamente que Nabal se deitou e morreu no fim de 10 dias. E Davi casou com a viúva. É o que aparece no livro de Reis, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Na história dos reis, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, aparecem 2 nomes que podem fazer até confusão a muita gente: Nabá e Nabote. Qual é a diferença? Muito simples. Nabat, N-A-B-A-T, foi o pai de Jeroboão, o rei de Israel. Nabote, da cidade de Jezreel, possuía uma vinha junto ao palácio do rei Ahab, o qual solicitou para fazer dela um jardim, e prometendo a Nabote que lhe daria em troca outra melhor, ou que lhe pagaria o preço que por ela pedisse. Ora, na cidade de Jezreel, era muito famosa a vinha de Nabote. E este negou, dizendo que a vinha era herança dos seus pais. Isto ocasionou revolta tão grande a Ahab, que caiu de cama e não queria mais se alimentar. Ora, Jezabel, sua mulher, conhecendo a causa da sua doença, escreveu logo aos primeiros da cidade de Jezreel que fizessem uma assembleia apresentando falsas testemunhas que acusassem Nabote de blasfemo. Isso foi feito. Nabote acabou apedrejado. Então Jezabel levou a notícia ao rei, e ele se apoderou da vinha famosa.
CEL da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Que foi Amosa? Muito bem, cidade na tribo de Benjamim. Em que livro aparece? Exato, livro de Josué, no capítulo 18. Agora um nome esquisito, mas está no Evangelho. Aliás, no Novo Testamento. Ampliato. Quem era e onde aparece? Perfeitamente, um dos 72 discípulos de Jesus. São Paulo saudou na sua epístola aos Romanos. Era exemplar esse Ampliato, sofreu martírio juntamente com Urbano e Apolo, um dos pioneiros do cristianismo do Cristo, não dos homens. Agora vamos ver Amrafel, A-M-R-A-F-E-L, Amrafel, perfeito rei de Senaar, aliado de Cordorlamor na invasão do Oriente. Há opiniões que identificaram como sendo Hammurabi, rei de Babel, em 1975, antes da primeira vinda de Jesus. Gênesis de Moisés, Amrafel. E que eram os Amramitas? A-M-R-A-M-I-T-A-S. Perfeitos descendentes de Amram. E quem foi Amram? Claro que houve dois, mas o principal, Levita, filho de Caat, tronco da casa dos Amramitas, casado com Jocabed, foi pai de Moisés, de Arã e Miriam. Que aparece no livro de Êxodo, capítulo 6. O outro, Amram, nome de um profeta de Bani, que se divorciou de sua mulher, a conselho de Esdras, por ser estrangeira. Quanto preconceito, hein? O mundo é pequeno. Onde está essa história? Evidentemente no próprio livro do Esdras, capítulo 10. E agora o CEL da LBV apresenta lições bíblicas. Nabucodonosor. Quem foi mesmo Nabucodonosor? Vamos passar o espanador na memória. Nabucodonosor. Exatamente, rei de Babilônia. Joaquim, rei de Judá, na esperança de ser socorrido pelo faraó Necau, rei do Egito, recusou pagar ao rei Nabucodonosor o tributo que lhe era devido. Este então sitiou Jerusalém, prendeu Joaquim e, tirando-lhe a vida, o deixou sem sepultura. 3 meses depois, prendeu e trouxe cativo Jeconias, filho de Joaquim,
que foi constituído rei em lugar de seu pai. Depois dele, colocou Sedecias no trono, o qual experimentou e padeceu algum tempo depois uma sorte igual à do precedente. Então, Nabucodonosor levou os vasos sagrados para a Babilônia. Cheio de soberba, mandou fazer uma estátua de ouro e ordenou a todos os seus vassalos que adorassem, sob pena de morte. Todo o povo se sujeitou, exceto Ananias, Misael e Azarias, os quais ele mandou lançar uma fornalha ardente. Um anjo de Deus os preservou do fogo, de onde saíram sãos e salvos. Diante desse prodígio, Nabucodonosor lavrou um decreto proibindo por todo o seu império que se blasfemasse o nome de Jeová, o Deus dos Hebreus. Depois, Nabucodonosor teve 2 sonhos. Daniel explicou. No primeiro, lhe profetizou que havia de ser o seu império. No segundo, lhe anunciou que, em castigo da sua soberba, da sua altivez, seria reduzido à sorte dos brutos pelo espaço de 7 anos. Coisa estranha, isto aconteceu. Nabucodonosor caiu perigosamente enfermo e, fazendo-o à força do delírio refutar por um bruto, o deixaram ir para o bosque e ali ficou pelo espaço de 7 anos, no fim dos quais viu que aquela doença era para humilhá-lo do seu orgulho. Então se arrependeu dos seus pecados e diante disso tornou a subir ao trono de Babilônia. Vindo a morrer, seu filho Évilo-Merodach profanou seu cadáver e o expôs aos animais de campo. Além de Flávio José, conta essa história, 4 livros dos Reis, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Nabuzardan, outros também chamam de Nebuzardan, como Nabucodonosor, outros chamam Nebuchadnezzar. Quem foi mesmo Nabuzardan? General dos exércitos de Nabucodonosor, foi enviado para roubar o templo e levar toda a nobreza presa para a Babilônia. Ao profeta Jeremias deixou a escolha, ficar ou seguir. Jeremias preferiu ficar. Levou também esse general os vasos sagrados do templo, exceto a Arca da Aliança, o altar dos incensos e perfumes, o grande candelabro, a mesa dos pães da proposição e o sagrado tabernáculo que Jeremias pediu. Esse profeta foi esconder tudo o que Nabuzardan lhe deixou numa caverna da montanha de Nebo, onde disse Jeremias que ficaria tudo guardado até o fim do mundo. É uma das histórias curiosas do livro de Jeremias, particularmente capítulo 41, também no livro dos Reis. Quem conhece o Novo Testamento ouve falar muito numa história da viúva de Naim. Quem foi esse senhor Naim? Já tanto se fala na sua viúva. Muito bem, Naim não era homem,
Era um lugar, era uma cidade. E a viúva, por ser dessa cidade, ficou sendo conhecida como a viúva de Naim. Esse nome aparece no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas. A cidade da tribo de Issacar, onde Jesus ressuscitou o filho daquela viúva no meio da rua, quando já ia ser enterrado. Portanto, não confundir, Naim não é homem, e sim uma cidade da tribo de Issacar. E agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. Amiúde. Quem foi mesmo Amiúde? E houve um só? A-M-I-U-D. Houve 4 Amiúde na Bíblia Sagrada. Todos, evidentemente, no Velho Testamento. Primeiro Amiúde, filho de Efraim. Aparece no livro Números de Moisés, logo no capítulo 1. Segundo Amiúde, um componente da tribo de Simeão, foi pai de Samuel. Também no livro de Moisés, Números, capítulo 34. Terceiro Amiúde, o pai de Fadael, da tribo de Neftali. Também no livro de Moisés, Números. E finalmente, o quarto Amiúde, pai de Tolomai, rei de Gessur, em cuja casa se refugiou Absalão depois de matar o seu irmão Amnon. E este último aparece no segundo livro dos Reis. É exato, capítulo 13. E quem foi Amnon? A-M-N-O-N. É muito importante. Era o filho primogênito do rei Davi e de sua mulher Aquinoam. Mas se apaixonou de tal forma por sua irmã, Tamar, que caiu numa languidez doentia, mórbida, que o consumiu aos poucos e quase o levou à morte. Ficou louco. Depois de possuí-la à força, transformou-se seu amor em aversão e lançou-a ignominiosamente fora de casa. Ora, seu pai, Davi, que amava muito Amnon, o qual, por ser seu filho primogênito, o devia suceder no trono, não teve coragem de castigá-lo pelo crime. Mais tarde, entretanto, Absalão, ao ensejo da tosquia das suas ovelhas, deu um grande banquete para o qual convidou o pai e os irmãos. O rei Davi não compareceu, mas permitiu que os filhos fossem lá. Absalão, quando viu Amnon dominado pela bebida, mandou que seus criados o matassem. E ele foi morto. Onde aparece isso aí, minha gente? Exatamente no segundo livro dos Reis e no primeiro de Paralipômenos, ou Crônicas. Houve um outro Amnon, mas muito apagado, era um filho de Simão.
Também está nas crônicas judaicas. Agora vamos prestar atenção. Amon, A-M-O-N, Amon, quem foi? Vamos ver quem foi, minha gente? Houve um só? Muito bem, 4. O primeiro, governador da cidade de Samaria, que prendeu o profeta Miqueias por ordem do rei Acab, ou Ahab. Está no primeiro dos Paralipômetros. Segundo, o nome de um rei de Judá, filho de Manassés, que imitou a impiedade de seu pai. Foi assassinado pelos seus servos após um reinado de 2 anos, tendo 24 anos de idade. Amon também foi uma deusa tebana chamada No-Amon. Aparece no livro de Jeremias. Finalmente, o quarto Amon, filho de Ló, foi pai do grande povo dos Amonitas, sempre inimigo dos judeus, que os destruíram e derrotaram no tempo do rei Davi. Ló aparece no livro Gênesis de Moisés. Amonitas, descendentes de Amon. Fácil de guardar. Amon, Amonitas. E quem foi Amona? Exatamente, cidade e vale da tribo de Ruben, onde Ezequiel profetizou que seria a sepultura de Gog e do seu povo. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 39. Amós. Quem foi Amós? Houve um só? Houve 2. O primeiro Amós era o nome de um dos profetas menores, nascido na cidade de Tecoa, na tribo de Judá, que se achava a alguns quilômetros de Belém. Era pastor de ovelhas e começou a profetizar em Betel, por ordem de Deus. Seu ministério se deu durante os reinados de Osias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Naturalmente, quando se diz por ordem de Deus, nunca é por ordem do Deus total, onipotente, onisciente, onipresente. Já expliquei isso aqui. Um dos anjos do Senhor, um dos emissários do Cristo de Deus. Segundo Amós, o pai do profeta Isaías, aparece logo no primeiro capítulo, versículo 1 do livro do profeta Isaías. Grande profeta, considerado o quinto evangelista. Tal a precisão das suas profecias iluminadas. Finalmente, aparece o terceiro Amós como um dos ancestrais de Jesus. Está na genealogia humana do Cristo. Basta ver o Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 3. Mas já disse, Jesus não dava nenhuma importância à sua genealogia humana.